E aí pessoal, tudo beleza? Esta é uma primeira aula de uma sequência de aulas sobre teoria de conjuntos. Nesta primeira aula nós vamos definir o que é conjuntos. Esse conteúdo é um conteúdo da primeira série do ensino médio, mas caso você seja do ensino fundamental, fique até o final, porque esse conteúdo é muito fácil de ser compreendido. E o bacana é que você já vai chegar no ensino médio dominando esse assunto, beleza? A definição de conjuntos é muito simples. Conjunto é uma reunião de elementos. Vou dar alguns exemplos para que você entenda o que é conjuntos aí na matemática. Pense que você tem uma certa quantidade de canetas e você junta todas essas canetas. Então você tem um conjunto de canetas. Isso é conjunto em matemática. Eu vou dar outros exemplos. Eu posso ter um número 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho um conjunto de 4 números. Os elementos desse conjunto são os números 1, 2, 3 e 4. Eu posso ter também um conjunto de pessoas em uma sala. Percebe como é fácil a ideia de conjuntos? E agora eu vou mostrar para vocês como é que representa os conjuntos matematicamente. Para este exemplo, eu estou considerando o conjunto das vogais. As 5 letrinhas A, E, I, O e U. Esse conjunto eu posso representar de 3 formas. E eu coloquei as 3 formas aqui. De forma geral, um conjunto nós vamos representar por uma letra maiúscula do alfabeto. Então, por exemplo, eu escolhi a letra A. E aí, para representar o conjunto das vogais, você coloca A é igual, abre chave e coloca os elementos desse conjunto, as 5 vogais, separando estes elementos por vírgula. Depois, fecha a chave. Tranquilo? Essa é a primeira representação. Eu posso representar também um conjunto através de uma sentença ou de uma propriedade, ou seja, uma característica que os elementos desse conjunto têm. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, o conjunto A, que é o conjunto das vogais, né, vai ser igual a x. Esse x eu vou entender como um elemento qualquer de um conjunto. Tal que, esse símbolozinho aqui, ó, esse tracinho da vertical significa tal que, x é vogal. Então, eu entendo que os elementos desse conjunto são as vogais. É uma outra forma aí de representar o conjunto. Uma terceira forma é através de um diagrama. Você faz um círculo, coloca a letra A lá fora para dar o nome a esse conjunto e dentro do círculo você coloca os elementos do conjunto. Então tá aqui, ó. O conjunto A é formado pelas 5 vogais. Vamos ver aqui mais um exemplo como é que representa, né, um conjunto matematicamente. Neste caso, eu escolhi a letra B para representar o conjunto formado pelos números 3, 5 e 7. Então, essa é uma forma de representar o conjunto. Se eu quiser representar através de uma sentença, ou seja, através da característica que esses números têm, então eu posso escrever também desta forma. Ó. O conjunto B vai ser x para representar um elemento qualquer, né? Só que não é bem qualquer assim, ele é ímpar, então eu coloco que x é ímpar. Tal que, para explicar qual é a condição desse x, ele está entre o número 2 e 8. Ou seja, o 2 é menor do que x e o x é menor do que 8. Quais são os números ímpares que estão entre 2 e 8? 3, o 5 e o 7. O próprio conjunto aqui em cima, o conjunto B, ok? Então esta é a segunda forma, a representação através de uma sentença. A terceira forma, através do diagrama. Eu coloco aqui um círculo, coloco os elementos aqui dentro e o nome do conjunto, conjunto B. Agora que você entendeu o que é um conjunto, eu quero mostrar para vocês 2 conjuntos especiais. Nós temos 2 conjuntos especiais que recebem nomes específicos. O conjunto vazio, como o próprio nome já diz, é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Simbolicamente é representado por 2 chaves, né, vazia, então você não tem nada dentro dessas chaves. A segunda forma é através de um zero cortado. Então você pode representar ou assim ou assim. Uma observação importante, o que você não pode fazer é colocar entre as chaves o símbolo do zero cortado, porque aí eu passo a ter um conjunto unitário, existe um elemento dentro desse conjunto que é o símbolo de vazio, ok? Então você não pode escrever dessa forma, ou você escolhe este primeiro formato ou este segundo, fica a seu critério. O segundo conjunto especial é o conjunto universo. Aqui está a definição. Ó. Ele possui todos os elementos de acordo com o que estamos trabalhando. É representado pela letra U. Vou explicar para você através de um exemplo. Digamos que você esteja numa escola e nessa escola tem várias turmas de primeira série, segunda, terceira. Tem lá turma A, turma B e turma C.
Então você pode pensar nas salas como conjuntos, né? Conjunto dos alunos da turma A, conjunto dos alunos da turma B. Veja que estamos trabalhando dentro de um conjunto maior. Que conjunto maior é esse? A escola. Então a escola é o conjunto universo. Deu para entender o que é conjunto universo? Então, bem tranquilo. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver agora qual é a relação entre o elemento e um conjunto. Depois, vamos ver a relação entre dois conjuntos e, por fim, vamos fazer um exercício para fixar esses conceitos. Observe aqui comigo, ó, relação entre elemento e um conjunto. Olha o que acontece. Se x, esse x eu estou pensando que é um elemento, pertence a um conjunto A, escrevemos x pertence a. Olha esse símbolo aqui, ó. A letra E significa pertence. E aí a gente vai ler x pertence a. Caso contrário, ou seja, se o x não estiver dentro do conjunto A, você vai escrever assim, ó, x não pertence a, o ezinho cortado. Tranquilo? Exemplo. Seja A o conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4. Temos que o número 2 está no conjunto A, então 2 pertence a A. Porém, o número 5, ele não pertence ao conjunto A, e a simbologia é essa. Tranquila essa ideia, não é? Agora vamos ver o que acontece quando eu tenho um conjunto todo dentro de outro conjunto. É chamado de relação de inclusão. Essa relação de inclusão é a relação entre dois conjuntos. E aí, olha o que acontece. Se todos os elementos de um conjunto A também são elementos de um outro conjunto B, então nós vamos dizer que A está contido em B. Olha a simbologia. É um C para representar que o A está dentro do conjunto B. E a leitura é essa, ó, A está contido em B. Caso contrário, ou seja, se existir algum elemento de A que não está dentro do B, então o A não vai estar contido no B. E eu escrevo desta forma: A não está contido em B. Esse C cortado. Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro essa ideia. Considere dois conjuntos. O conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Eu até representei aqui do lado através de diagrama. Então, esse conjunto menor é o A e o conjunto maior é o B. Se você observar, o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, também está aqui dentro do conjunto B. Olha os elementos, ó, 1, 2 e 3. Desta forma, nós vamos dizer que o A está contido em B. E a simbologia é essa, ó. A está contido em B. Agora, o contrário não acontece. O B não está contido em A, porque o B é um conjunto maior. Os elementos do B, todos os elementos do B, não estão dentro do A. E é assim que a gente representa. Você consegue observar isso claramente através desse diagrama. Para finalizar essa aula, vamos fazer um exercício para você fixar essas ideias. Neste exercício, temos o seguinte. Considere os conjuntos A formados pelos números 1 e 3. O conjunto B é dado através de uma sentença. X é par tal que 1 é menor do que x, x é menor do que 5. Ou seja, nós estamos falando dos números pares que estão compreendidos entre 1 e 5. Quem são eles? O número 2 e o número 4. Eu vou até colocar aqui embaixo para facilitar. E o conjunto C é formado pelos elementos 1, 3 e 5. Complete com os símbolos de pertence, não pertence, contido e não contido. Lembre que esses dois primeiros símbolos nós só utilizamos quando queremos relacionar o elemento com o conjunto. Já esses outros dois aqui, ó, nós utilizamos quando estamos relacionando um conjunto com outro conjunto, ok? Vamos começar respondendo a letra A. O número 2 é um elemento, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Aí você observa que não tem 2, então ele não pertence. O número 3 pertence ao conjunto A? Sim, ele está aqui. Logo, eu utilizo o símbolo de pertence. O número 3 pertence ao conjunto B? Não, né? Porque o conjunto B é formado somente por esses dois números pares. Como o 3 é ímpar, ele não está lá. Então, símbolo de não pertence. Agora, na letra D, nós temos o símbolo de conjunto vazio. Então, perceba que este símbolo não é um elemento, e sim um conjunto. O conjunto vazio, aquele que não tem nenhum elemento. Será que ele está contido no conjunto C? E aí, para facilitar o entendimento, pense assim comigo. Se eu retirar o número 5 aqui, você concorda que o 1 e 3 está
no conjunto C? Sim, né? Se eu tirar o número 3, o 1 ele continua no conjunto C. Se eu tirar o 1, o que é que sobra? Sobrou nada, ou seja, eu tenho o conjunto vazio aqui dentro do conjunto C. Logo, o conjunto vazio está contido no conjunto C. Aliás, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, ele sempre estará lá, tudo bem? Agora a letra E. O conjunto A está contido no conjunto B? Obviamente que não, porque o conjunto E é formado pelos elementos 1 e 3 e o conjunto B não tem esses elementos. Símbolo de não contido. Letra F. O conjunto C está contido no B? O C é 1, 3 e 5 e o B são esses números. Obviamente também não está contido. A letra G. O conjunto A está contido no conjunto C? O conjunto A é 1 e 3, o conjunto C é 1, 3 e 5. Então o A está aqui, ó, 1 e 3. Logo, está contido. E para finalizar, a letra H. O conjunto C está contido no A? Não, né, gente? Porque o conjunto C é maior do que o A. Os elementos aqui não estão aqui dentro do A. Portanto, o símbolo não contido, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Fique ligado porque nos próximos vídeos vamos dar continuidade à teoria dos conjuntos. Um forte abraço e até mais.